que você achou dessa decisão agora, né? Nesse momento, Flamengo que termina mais um ano sem um treinador começar e terminar a temporada no comando. A última vez que aconteceu foi em 2011. Boa tarde, Renato. Tá Boa tarde, fechado. Luísa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Alexandre. Acho que isso aí, Tá funcionando, pode acho que falar. isso daí é fruto de péssimas escolhas dos dirigentes, né? Os dirigentes escolheram muito mal os treinadores do Flamengo nesses últimos anos, né? Nessa administração Landim, tanto que não conseguiu em momento nenhum fazer um treinador ficar 12 meses seguidos, né? O Tite até ficou 11 meses, quase 12, mas não a temporada inteira, né? Começou na temporada passada e terminou nessa temporada atual. Agora, Luísa, eu acho que tem determinados momentos em que a coisa está tão querendo empurrar com a barriga. Eu acho que o Tite já deveria ter sido demitido há mais tempo, mas, pelo menos desta vez, eles demitiram antes das finais da Copa do Brasil, coisa que eles não fizeram com o São Paulo no ano passado, e por isso perderam essa mesma Copa do Brasil para o São Paulo. Rodrigo, eu sei que você não era muito favorável à demissão do Tite, mas o cenário ficou um pouco complicado aí nos últimos dias depois da eliminação na Libertadores. Acho que isso pesou ali dentro do ambiente do clube. A gente até deu uma matéria agorinha, saiu desses 5 horas, sobre esse pré-demissão do Tite, como é que chegou nesse momento. E ontem também o time não performou da melhor maneira, né? Foi um jogo ruim, ganhou ali no finalzinho, com o gol do Gerson no final, mas a torcida pressionou bastante. Como é que você vê esse cenário, essa demissão, 2 dias antes de uma semifinal de Copa do Brasil e com uma data FIFA aí pela frente, que seria um tempo para trabalhar também? Boa tarde, Luísa, Renato, Alexandre, pessoal que está ouvindo. Não, em relação ao Tite, não. Eu sou, em geral, a favor que os técnicos concluam seus trabalhos durante o ano. O que eu já tinha dito aqui anteriormente, o trabalho do Tite, acho que já está claro que não era brilhante. Estava ali num médio, né? Não vai, não vai. Desde que teve a contusão do Pedro, ele se mostrou incapaz de adaptar o time à ausência do Pedro, né? É uma coisa que a gente ficou vendo ali logo nos jogos iniciais. O time ainda tinha futebol e aí depois, mas não conseguia fazer gol, e depois desandou completamente. Os 2 jogos contra o Peñarol e esse jogo contra o Atlético Paranaense, jogos muito ruins, né? Assim, criando pouco, e quando criando, assim, com uma dificuldade impressionante de chutar gol. Então, deu essa desandada técnica, né? E aí teve a reação da torcida por conta muito da eliminação da Libertadores. Já vai no primeiro jogo contra o Peñarol, né, um protesto grande contra o Tite, ele já deixava ele numa situação muito complicada, e a posterior agora contra o Atlético Paranaense, mesmo com vitória, um protesto forte contra o Tite, e importante falar que pouca gente falou, mas um protesto forte contra o Landim também. E eu acho que isso tem peso na decisão ali final de demitir o Tite, porque o Landim foi hostilizado durante o jogo de ontem, tão quanto o Tite. Apareceu pouco aí nas matérias, mas os protestos foram em relação aos dois. E aí, quando você está perto de uma eleição presidencial, então a gente pode olhar aqui o roteiro, né? Com o Sampaoli, como bem falou o Renato, teve uma decisão diferente. Ele segurou a pressão, e normalmente o Landim não é muito afeito a simplesmente ouvir o que a arquibancada está falando e fazer, né? Muitas vezes ele segura a corda mesmo, porque acha que tem que manter, enfim, é uma política dele. Mas dessa vez tem uma circunstância diferente, que tem uma eleição no fim do ano, ele está tentando eleger o Rodrigo Dunsch, é uma eleição super apertada, e você manter um técnico altamente popular no cargo nesse período seria, obviamente, colocar em risco, aumentar as críticas a ele e a sua gestão. Você coloca o Felipe Luiz, pelo menos você dá uma imagem de, olha, fiz alguma coisa e tal, não sei o quê. Então, eu acho que teve muito desses fatores. O time ter dado uma estagnada, aí você está vendo o protesto da torcida ontem, ter dado uma estagnada no sentido de não conseguiu se achar sem o Pedro, ele demonstrou uma incapacidade, já tem 3 jogos aí que está jogando muito mal sem o Pedro. Você vê que o Flamengo continua procurando o Pedro, a verdade é essa. Ele está jogando como se o Pedro estivesse lá, sendo que o Pedro não existe mais, né, para essa temporada. E aí a revolta da torcida por conta
da Libertadores, e esse fator eleitoral acho que fizeram ele ter um roteiro diferente, digamos assim, do que foi com o Sampaoli, que ele tinha decidido manter até o final e que perdeu. Aí agora está apostando. Vamos ser sinceros, o Felipe Luiz vai começar agora, não vai ter nenhuma mudança radical tática. O que a gente pode ver do Felipe Luiz de diferente do Tite é decisões diferentes, né? Estratégias, escalações, nesse sentido, sim. Agora, o que o time vai mudar taticamente e tal, não vai, né? Agora, nessa altura do campeonato, para o jogo de quarta-feira, certamente não vai. Pode ser que para uns outros na frente tenha alguma alteração, mas ainda vai demorar. Mas o que você pode ter é decisões, e isso também era uma coisa que o Tite estava errando muito, né? Errando muito em substituição, em escalação, jogadores que iam mal, ele insistia, né? A gente estava vendo, por exemplo, você olha na semana passada, quem foi mal no primeiro jogo contra o Peñarol? Arrascaeta e De La Cruz muito mal. O que ele fez? Escalou os dois. O Arrascaeta você ainda tem uma discussão, porque é um craque que já entregou muito pro Flamengo, tá mal. De La Cruz muito mal de novo. Aí ele escala de novo, mantém o jogo inteiro. Então ele vai insistindo com determinados erros que boicotam assim mesmo. Se a gente lembrar, o São Paulo também fazia isso, né? Na fase final, né? Começou a cometer erros ali em sequência que eram praticamente um boicote ao próprio trabalho. Vai se tornando inviável. Eu acho que tem dois fatores essa chegada do Felipe Luiz. Um de repente, começar a acertar essas escolhas, e o outro, que você não vai ter uma arquibancada contra. Certo? Não vai ter um fator de chegar ali antes e tal, a torcida já protestando, o que cria um clima ruim para o time. Eu acho que foi nesse. A explicação é por aí, né, da demissão. É muito apegado às convicções dele em vários momentos, até o final, né? Morreu abraçado com as convicções. Algumas poderiam fazer sentido, mas outras nem tanto. Alexandre, você teve no Maracanã ontem. Conta pra gente como é que foi o clima desde o primeiro, segundo protesto, né? Não teve nenhum momento ali de talvez acho que é talvez no gol, né? Que a torcida comemora e tal, mas já termina o jogo já protestando de novo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi ontem esse dia no Maracanã. Tá, o microfone tá mutado. Opa. Fala, pessoal. Rodrigo, Renato, Luiz, todo mundo que nos ouve. Acho que o protesto começou até antes, né, do jogo, porque a ausência na arquibancada, tinha muito tempo que a gente não viu um Maracanã, em um jogo do Flamengo, um Maracanã tão vazio, né? Nem ali mesmo aquele setor que a torcida geralmente fica e lota, é o primeiro a esgotar, tinham vários buracos na imagem que a gente mostrou ainda há pouco. Aquilo ali faltava, acho que ainda foi pouco depois do aquecimento. Então, assim, o jogo já estava para começar e você vê muitos buracos. Então, assim, a gente dando um giro no Maracanã, o sentimento era meio de quem foi para protestar. Né? A galera falou, não, quem veio para protestar e tal. Então, assim, já começa nessa ausência, né? E, claro, já no xingamento, isso aí foi no aquecimento, como o Rodrigo bem pontuou, o Marcos Braz e o Landim também foram alvos, não foi apenas o Tite. E assim, aí durante o jogo, foi uma mescla de cantos da torcida ali de apoio com protestos, e o que chamou atenção foi justamente essa questão que a torcida, em algum momento, parece que ela conseguiu criar uma desconexão entre o time e o Tite. Na hora que saiu o gol do Gerson, uma explosão no Maracanã, e assim, foi já no final, né? Então tem aqueles minutos ali de euforia, de um gol no final, um gol que é importante, porque deixou o Flamengo no G4, o Flamengo entrou em campo fora do G4 por causa da vitória do São Paulo. Então foi um gol que faz o Flamengo ficar no G4, um gol importante no final do jogo, um jogo meio truncado, e logo que acontece o apito final, volta a protestar para o Tite. Então, assim, eles comemoraram a vitória, né, do gol até o apito final, e depois do apito final volta-se o protesto ao Tite. Então criou uma desconexão total ali. A vitória foi do time, mas beleza, vamos continuar aqui os cantos contra o Tite. Né? Na coletiva ele fala em respaldo, né? Ele foi questionado sobre como ele via a situação, ele se disse respaldado, não durou muito esse respaldo, né? 7h30 da manhã veio a nota da demissão. Mas, assim, de fato, o clima já era meio... assim, dava indícios de que seria meio insustentável. Claro que havia aquela dúvida, até por conta do que foi falado aqui, no ano passado, houve um cenário parecido com o Sampaoli e seguraram para a Copa do Brasil. Então, a gente, se tem uma semifinal aí, havia essa dúvida se seguraria, mas é isso. Acabou acontecendo a saída e um nome meio unânime nesse momento era o do Felipe Luiz. Então, vai começar aí. E é um interino que vai ser apresentado, né? Então,
Vamos ver aí como é que vai ser essa reta final. Olha que curioso, o Tite foi demitido 2 dias depois do Sampaoli. O Sampaoli foi demitido 28 de setembro e o Tite 30 de setembro. Eu estava puxando aqui o negócio. Então é bem... só que o São Paulo foi demitido depois que já tinha tido a Copa do Brasil, porque como ano passado não teve Copa América, a final da Copa do Brasil foi bem antes do que já tinha acontecido, né? Ela ainda vai acontecer. Mas eles tiveram uma diferença aí de 2 dias de uma demissão para outra. A gente tem essa resposta que o Alexandre citou aí do Tite, falando sobre o respaldo que a diretoria estava dando para ele. A produção puder jogar aí para gente. O respaldo da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos, né? Quando a gente fala de fortalecimento de uma equipe toda de trabalho, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e atletas. Constrangedor, hein? Que coisa constrangedora. Ele dá essa declaração e menos de 12 horas depois ele está demitido, né? Inacreditável. O que me leva a crer, gente, eu fico muito pressionado com a situação do Tite atual. Ele me parece estar um pouco desconectado da realidade. As decisões que ele toma, as explicações que ele dá nas entrevistas coletivas, gente, é uma coisa assim até meio constrangedora. E essas aí talvez seja o maior exemplo. Será que ele não sentiu que a batata dele estava assando, gente? Antes do jogo, já corria no Maracanã e nas redes sociais, nas informações, de que ele dificilmente ficaria. Aí ele ganha jogando nada e dá uma declaração dessa. Olha, pelo amor de Deus, que coisa constrangedora, vou te dizer. A gente deu até essa informação agora há pouco. Já desde sexta-feira já vinha esse papo. A diretoria se reuniu na sexta-feira na Gávea para debater a situação do Tite. Já estava bem chegando perto desse consenso sobre a demissão dele. Já a última chance foi nesse jogo de domingo, mas já estava se encaminhando muito para essa decisão. Acabando o jogo com o time sem render, enfim, a diretoria percebeu que já não ia ter muito de onde tirar. Enfim, uma qualidade ali do time, uma melhora, então foi definida essa demissão do Tite. Já vinha há algum tempo, o clima do Ninho foi bem de abatimento depois da eliminação na Libertadores, pela forma como foi também. O Tite, se vocês pegarem as coletivas dele, já estava aparecendo fisicamente abatido também, né? Já, enfim, tudo se encaminhava para esse clima. Acho que as vaias e tudo que ele vinha recebendo de xingamento também contribuem, né, para esse sentido. Ninguém gosta de ser xingado, pode errar, enfim. A gente pode debater aqui a qualidade técnica, mas ele não tem que gostar disso, enfim. Com toda a experiência que ele Luísa, tem, tudo chegou nesse momento. Pode falar. Não, eu vou só complementar, porque assim, a gente fala assim, já havia algum tempo, mas na verdade, semana passada a gente estava fazendo a live aqui, estava falando que apesar da primeira derrota, ele estava seguro, e era a informação que todo mundo tinha aqui, né? Que ele estava seguro, que não estava se pensando na demissão dele. Então, a deterioração, digamos assim, da situação do Tite foi bem assim, acabou a eliminação da Libertadores, que teve uma atuação muito ruim, né? O Flamengo quase sem chutar gol, aquele jogo no Montevidéu foi meio constrangedora a atuação, e aí, a partir daí, já o jogo seguinte, com a pressão da torcida, tem essa... Mas foi de uma semana para cá, não foi uma coisa que... Eu acho até que, por exemplo, no caso do São Paulo, foi um desgaste que foi acontecendo... tive a impressão que já estava a discussão da demissão dele mais tempo. A diretoria, de repente, começou a discutir e demitiu ele logo na sequência, né? Nesse caso agora do Tite, né? Até porque o São Paulo teve toda a situação com o preparador e tal, já vinha se desgastando. E no caso do São Paulo, ele tinha um desgaste, claro, com o elenco ali, né? No caso do Tite, não houve esse desgaste com o elenco, exceto com a questão do Gabigol, obviamente, mas com o elenco em si, de ambiente, de dia a dia, não foi isso que acabou com a passagem do Tite pelo Flamengo. Foi uma sequência de resultados ruins. A pressão é ano eleitoral, é sempre bom a gente falar isso. Mas eu sempre falo aqui, né? Futebol é dinâmico. Uma semana atrás, o discurso era chance zero. Nesse momento, caiu enfim, por questões que a gente está falando aqui. As atuações não vinham boas. A Libertadores deu uma resposta que a diretoria entendeu que não tinha mais o que fazer. Pode falar, Renato.
Oi, Renato, você ia Renato. fazer Mas uma olha, observação. Luísa, Isso. eu ia fazer a observação seguinte, quer dizer, ninguém apostava na queda dele porque o Landim segurava. Porque na Gávea já havia uma insatisfação generalizada dentro da diretoria do Landim. Dentro da diretoria. O Landim já estava sendo muito pressionado dentro da sua própria diretoria para demitir o Tite. Mas o Landim segurou. E aí, quando o presidente diz não vou demitir, aí não tem jeito. Enquanto ele não se convencer, não acontece nada. Mas já era, essa insatisfação já era anterior à eliminação da Libertadores. Já era anterior. Mas isso agora o Landim aconteceu ano só se passado também, né? convenceu. Pois porque o Aconteceu Landim ano ano passado passado também. Ele não se teve pressão convenceu. e ele segurou a pressão, né? Foi nesse sentido, né? Ele decidiu manter, né? Exatamente. Dessa vez, não. Dessa vez, ele percebeu que a coisa estava indo para o ralo, e é aquela velha história. Ele tem uma eleição que ele tenta ganhar com a chapa dele, e ele estava sentindo que isso ia tirar voto dele. Com certeza que ia tirar. E o vice de futebol tem uma eleição municipal agora, no final de semana, né? Também, né? Que é a eleição mais urgente aí para ele, né? Aparentemente. E que eu acho que ele dificilmente se elege. Com o prestígio que ele está hoje em dia com a torcida do Flamengo, olha, acho muito difícil que o Marcos Braz consiga se reeleger.